outros métodos gráficos. Neste vídeo, irá aprender velas Eikanashi, gráficos Equivolume, gráficos ponto e figura, gráficos Renku. Eikan pode ser traduzido para média e Ashi traduzido para ritmo. Juntos, Eikan-Ashi representam o ritmo médio dos preços. É uma ferramenta visual que ajuda os negociadores a identificar melhor os períodos da tendência. Eikan-Ashi é uma técnica de média que remove o barulho dos gráficos de preços numa tentativa de suavizar a tendência com alta precisão. Esta técnica usa a informação abertura-fecho do período anterior e a informação sobre o máximo abertura-mínimo-fecho do período atual para criar uma vela de média. Estas velas podem também identificar padrões de preço e potenciais suportes e resistências. As velas Eikanashi são baseadas na informação sobre o preço atual da abertura, máximo, mínimo e fecho, nos atuais valores Eikanashi e nos valores Eikanashi anteriores. O cálculo é o seguinte: a abertura Eikanashi é a média das velas Eikanashi anteriores de abertura e fecho. O fecho Eikanashi é simplesmente uma média entre a abertura, máximo, mínimo e fecho do período atual. O máximo Eikanashi é máximo de 3 pontos de informação, o máximo do período atual, a abertura atual da vela Eikanashi ou o fecho atual da vela Eikanashi. E o mínimo Eikanashi é o mínimo de 3 pontos de informação, o mínimo do período atual, a abertura atual da vela Eikanashi ou o fecho atual da vela Eikanashi. Deixem-nos explicar e ilustrar a diferença entre um gráfico normal de velas japonesas e um gráfico Eikanashi. Repare que no nosso exemplo, o barulho é refletido pelo número de velas em alta nas ondas de declínio do preço e pelas velas em baixa nas ondas progressivas de preço, em adição a claras quebras de preços. Após a mudança para velas Eikanashi, podemos ver claros progressos e declínios sem quebras entre as velas, destacando claras fases de tendência dentro de uma tendência. Os gráficos Equivolume foram desenvolvidos por Richard W. Arm Jr. como um plot de preço que incorporava volume em cada período. As caixas Equivolume juntam a ação de preço e o volume para uma análise visual mais fácil. Parecem semelhantes aos gráficos de velas, mas neste caso as velas são substituídas por caixas que podem ser quadradas ou retângulos. Uma caixa Equivolume consiste em 3 componentes: o preço máximo, que é o limite máximo, o preço mínimo, que constitui o limite mínimo, e o volume. As caixas são negras quando o fecho está acima do fecho anterior e vermelhas quando o fecho está abaixo do fecho anterior. O volume dita a largura da caixa, enquanto as caixas estreitas mostram um volume baixo. As caixas mais largas mostram um volume relativamente mais alto. Nos gráficos Equivolume, os padrões clássicos continuam a aparecer com o bónus de ter o volume incorporado no padrão. Isto facilita a verificação de inversões, continuações e penetrações através da análise do volume. As caixas largas mostram um volume maior nos níveis de penetração e pode atuar como confirmação adicional. Ponto e figura é a técnica gráfica ocidental mais antiga. Representava uma forma de análise muito fácil antes da existência dos computadores. A usar apenas um lápis e papel gráfico, os analistas gráficos tinham a oportunidade de atualizar e analisar um elevado número de gráficos diariamente. Gráficos ponto e figura consistem em caixas de preço que representam um movimento de preço de um tamanho fixo. Preços sobem nas colunas ascendentes de X.
e descem nas colunas descendentes de Os. Se o tamanho da caixa for configurado a 10 pontos, um movimento de 10 pontos ou mais é necessário para desenhar um novo X ou um novo O. Movimentos de preço inferiores a 10 pontos seriam ignorados e o gráfico ponto e figura permaneceria inalterado. Gráficos de ponto e figura filtram movimentos de preço insignificantes e barulho. Remove o fator tempo do processo de análise. Níveis de suporte e resistência são mais facilmente identificados em gráficos de ponto e figura. Também fornecem linhas de tendência automáticas e subjetivas. Assim como nos gráficos ponto e figura, os gráficos Renko ignoram o tempo e focam-se unicamente nas mudanças de preço. Os gráficos Renko usam tijolos nos preços que representam o movimento do preço fixo. Estes tijolos são, por vezes, referidos como blocos ou caixas. Os tijolos têm um preço fixo, usado para filtrar movimentos de preço menores. Se o valor do tijolo for configurado a 10 pontos, seria necessário um movimento de 10 pontos ou superior para desenhar outro tijolo. Movimentos de preço inferiores a 10 pontos seriam ignorados e o gráfico Renko permaneceria inalterado. Em gráficos Renko, os tijolos movem-se para cima ou para baixo, em linhas de 45 graus, com um tijolo por cada coluna vertical. Para além das tendências, também os suportes e resistências são delineados mais claramente. No próximo vídeo, falaremos da gestão monetária. Obrigado por verem o vídeo.